Hoje temos aqui nos nossos estúdios a presença do seu Moisés Ascari. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a história do futebol, da Invernada, e também ele é torcedor do Corinthians. Boa tarde, seu Moisés. É um prazer estar aqui na Rádio Princesa. Boa tarde, seu Moisés. Boa tarde, Serginho. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Princesa de Grão-Pará. O prazer é todo nosso, Serginho. A gente está aqui para um bate-papo principalmente esportivo. Seu Moisés também é corintiano. Depois rodaremos o hino do Corinthians para contemplar que foi campeão em 2015, campeão brasileiro, e o Corinthians que está aí participando do Campeonato Paulista também de futebol. Seu Moisés, como foi assim, você lembra da primeira partida de futebol lá no distrito da Invernada? Na época certamente não era distrito, mas era a comunidade de Invernada. Hoje é distrito de Invernada. Como surgiu a primeira partida? Foi a expectativa da primeira bola? Como foi assim o dia certamente tão esperado? Bem, Serginho, eu lembro assim da primeira partida de futebol que eu fui assistir. Ali no início da década de 1950, eu tinha uns 10, 11 anos de idade, mais ou menos, quando eu fui assistir a primeira partida de futebol. Durante a semana, o meu pai, numa conversa que nós tivemos em casa, ele disse: domingo nós vamos jogar uma partida de futebol. Mas eu nunca tinha visto, e acredito que até tenha sido o primeiro jogo que aconteceu lá na Invernada. Aí no sábado anterior ao jogo, eles se reuniram e foram lá no gramado para fazer a limpeza. E tinha assim algumas malhas do chamado fogueteiro, uma erva, uma vareta aqui da alta, que se chamava fogueteiro. Aí ao invés deles ir lá e arrancar o fogueteiro, eles foram lá com a foice e cortaram o fogueteiro. Tu imagina no dia seguinte jogar descalço num campo que tinha algumas malhas desse fogueteiro que tinha sido cortado. De vez em quando a gente via um jogador levantar o pé e olhar para a sola do pé, e alguns deles foram espetados com os fogueteiros mesmo. Seu Moisés, em que ano que você começou a jogar? Certamente desde de criança, né, que já percebia como era o futebol. Na época, certamente não tinha televisão, escutava alguns detalhes de futebol pelo rádio. E como foi assim, em que ano que você começou a jogar lá no time da Invernada? O nome surgiu, o nome da comunidade, ou teve de outros detalhes, de outro incentivo para ter o nome da Invernada? Bem, Serginho, eu não recordo o primeiro nome do time da Invernada. Mais tarde eu lembro que o time se chamava Flor da Serra. E a minha primeira partida, as minhas primeiras partidas de futebol, eu tinha uns 16 anos de idade, no final da década de 1950. Aí eu comecei a jogar as minhas primeiras partidas de futebol. Mas o campo, na época, era um campo que ele não tinha sido aplainado, era tipo uma bacia. Aí, aonde a bola picava, ela procurava mais o centro do gramado. E na época, o jogo não era assim, um jogo de passe, de técnica, era a base do chutaço. O jogador considerado melhor era aquele que chutava a bola com mais força. Ia se livrando da bola, assim, chutando e... assim foi o início da minha época, lá na Invernada, que eu comecei a jogar futebol. As camisas de futebol, na época, até um tempo, esses dias atrás até contei a história do futebol brasileiro, como surgiu a primeira bola, do Charles Miller, que foi de São Paulo lá para Inglaterra, com 9 anos de idade, trouxe a primeira bola para o Brasil, e até uma época não existia número de camisa. Como surgiu o uniforme, cada um se virava os calção, a meia não tinha, porque jogava descalço os primeiros jogos da época.
No início a gente jogava descalços, não só o meu pai, por exemplo, que fez lá o primeiro time, e outros jogadores que jogavam descalço, mas quando nós começamos também, a gente jogava descalço. Com relação a camisas, de início, quando eu comecei a jogar, não tinha jogos de camisa. Cada qual levava uma camisa mais surrada tal para jogar no campo de futebol. Certo. E todos os jogadores usavam o calção, mas não era assim uniforme. Era aquilo que cada um queria comprar, comprava e levava para o jogo. Aquele que tinha, levava e... Até aconteceu um fato muito engraçado. Na época, lá no Invernada, um time de uma outra comunidade foi jogar futebol lá na Invernada. E aí tinha um jogador que era ruim de chorar. O homem não jogava nada. Aí, nos primeiros 45 minutos, ele encostou o pé na bola umas 2 vezes. Aí, no intervalo do jogo, ele disse o seguinte: hoje eu não estou jogando bem, porque eu tive que vir jogar de calça, com calça. Mas a minha mulher está fazendo um calção. Deixa o meu calção ficar pronto para ver como é que eu vou jogar na próxima partida. Era coisas de antigamente, o Serginho. Era capaz de fazer um gol contra só para fazer o gol, né, seu Moisés? Então, 12h44. Hoje temos a presença do seu Moisés Ascari, ele que já foi prefeito 2 vezes aqui no nosso município. É uma honra receber uma pessoa ilustre como a do seu Moisés. Queremos também mandar um abraço para toda a família do seu Moisés. A dona Neuci, que certamente está ligadinha nesse horário, sempre escuta o nosso programa Giro Esportivo. Queremos mandar um abração para todos. Seu Moisés, e como era o transporte daquela época? Cada um ia a pé, ou de charrete, ou depois também usava o pau de arara, que era o caminhão. Também joguei, e a gente acompanhou muitos jogos, e subia em cima de caminhão e ia para as comunidades a jogar. Bem, antes de falar sobre o transporte, eu vou lembrar da bola da época. A bola era uma bola muito pesada, e quando a gente jogava com gramado molhado, aí aumentava o peso. Quando ela batia no corpo da gente, dependendo do chute forte do adversário, era uma pancada, era uma tijolada que o jogador recebia. Com relação aos transportes, então, ali pela década de 1960, 61, 62, aí a gente iniciou o transporte, era num caminhão, como você disse, um pau de arara, um caminhão aberto com carroceria de madeira, e o caminhão transportava os jogadores da comunidade e enchia de torcedores. Tinha gente que ia para viajar no caminhão, chegava lá, não tinha mais espaço. A torcida na época era muito grande. Quando tinha jogos com comunidades vizinhas, como Barra do Rio do Meio, Linha Antunes Braga, Morro da Palha, Brusque do Sul, Barracão, que a gente jogava bastante. Eram os clássicos, né? Então a torcida era muito, muito grande. E principalmente de moças e mulheres. Elas gostavam de torcer para o time da comunidade. Exatamente, eu lembro que fui jogar também, já joguei lá no time, contra o time da Invernada, era o campo ali próximo ao centro comunitário, que hoje é o ginásio. Então ali já joguei numa época. Lembro também do Japão, que era de lá, jogou muito tempo, jogou na equipe do Paula Ramos. Quando eu comecei a jogar, meus 14, 15 anos, o Japão jogava algumas partidas no time do Paula Ramos, jogava aqui no Sul Brasil, aqui de Grão-Pará. Ele já jogou também na equipe profissional do Ercílio Luz, lá de Tubarão. Era um jogador excelente, jogava com muita dedicação, com muita vontade, muita garra, muita técnica também. Então, a gente lembra de muitos detalhes. Seu Moisés, e o primeiro jogo que você viu na televisão? Como foi a expectativa, vendo ali os jogadores na televisão e a gente assistindo, certamente preto e branco, porque não existia a televisão ainda colorida, a gente escutava sempre os jogos no rádio. Na Copa de 70, eu lembro que o Brasil ficou campeão mundial contra a Itália, eu também escutava pelo rádio, né? E depois surgiu a televisão, surgiu muitas
detalhes que hoje a comunicação está aqui, né, bem próximo de nós. Hoje temos uma rádio aqui no Grão-Pará. A gente, na época, 30, 40 anos atrás, não imaginava ter uma rádio aqui tão próximo de nós, que a gente escutava a Rádio Globo, a Rádio Tupi, né, a Rádio Clube Paranaense, a Rádio Marconi de Uruçanga, Tubá, só existia essas, então... Antes, Serginho, você falou no nome do Japão. Eu não tive a oportunidade de jogar no mesmo time do Japão, porque quando ele foi para a Invernada, eu já estava morando em Grão-Pará. Eu vim residir em Grão-Pará em 1978, eu e a minha família. Mas o Japão, depois que ele passou a jogar na Invernada, o time da Invernada se destacou bastante. O Japão era o senhor jogador de futebol. Tinha gente que dizia lá na Invernada que ele jogava tão bem que ele batia o escanteio, corria, cabeceava a bola e fazia o gol. Fazia o gol. Era um baita do jogador. Mas sobre o primeiro jogo da televisão que eu fui para ver, Serginho, foi na Copa de 1970. Eu tinha comprado, alguns meses antes, um Jeep. Aí eu convidei a minha esposa, os meus 3 filhos, eu tinha na época 3 filhos, o Anselmo com menos de 5 anos, o Zenei com menos de 3 e o Giovanni com alguns meses. Aí nós tomamos conhecimento que um dos meus tios, que residia em Barracão, o tio Valentim Bianco, que era casado com uma irmã do meu pai, havia comprado uma televisão 2, 3 dias antes da final da Copa de 1970. Aí nós fomos lá para assistir, para ver o jogo. Chegamos lá, 3:10 mais ou menos, o jogo começava às 3 horas da tarde, e ele estava com a televisão ligada. Mas o pessoal que tinha instalado a televisão uns 2, 3 dias antes, estava fora do ar. Não conseguiram ver imagem, nem som, nem coisa nenhuma. E no dia... Aí os caras que instalaram disseram, bom, no dia do jogo você liga esse botão, aquele outro e tal, que você vai ver os jogadores. Grande final, Brasil e Itália. Brasil e Itália, grande final. 4-1 para o Brasil. Nós, todo mundo reunido na sala, televisão na sala, olhando para a televisão, e nada de jogo. Fazia uns 15, 20 minutos que o jogo estava em andamento. Aí eu disse para o meu tio, você não tem um radiozinho ali para a gente escutar, porque não está se vendo nada. Era aquele chuvisco, né? Aí chegou a minha tia na sala, ele trouxe o rádio, o locutor que estava narrando o jogo era da Rádio Guaíba de Porto Alegre, ele narrava assim bem rápido, né? Certo. A minha tia começou a olhar para a televisão e viu aquele chuvisco. E ela imaginava que aquilo era jogador, aquele chuvisco, em função da distância eles eram pequenos. Certo. Aí ela disse o seguinte, que pena, né? Que dó. Repara como eles correm, mas de certo é porque eles estão muito longe. Deve estar muito longe e eles aparecem aqui muito pequenininho. Então nós fomos lá para ver o jogo da Copa de 1970, e acabamos escutando o jogo pelo rádio. E foi um grande jogo. Brasil 4, Itália 1. Exatamente, o último gol do Carlos Alberto Torres, capitão da seleção brasileira. E o time era uma máquina, Serginho. Exatamente. O time da Copa de 1970, que o goleiro era o Félix, Carlos Alberto, Clodoaldo, Gerson Rivelino, Jairzinho, Tostão, Pelé, Brito, Paulo Sérgio Caju, Edu, Brito, Piazza, Everaldo e outros. Então foi uma senhora partida de futebol. Foi uma grande vitória naquele ano. E lá no Barracão, mais uma história verídica, tinha um italiano lá, de origem italiana. Ele era descendente de italiano, mas estava torcendo para a Itália. A sorte dele que a Itália perdeu o jogo, porque ele tinha carregado uma espingarda dessas espingardas pica-pau, se carregava pela boca, assim, pelo cano em cima, e ele tinha quase enchido o cano de pólvora para dar um estouro bem forte assim que a Itália ganhasse. A sorte dele que a Itália perdeu. E a nossa sorte, né, Serginho? Com certeza.